Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso episódio de hoje da nova temporada da série de speedrun no canal, subindo o rating de 400 até os 2.200. Bora começar essa nossa primeira partida do episódio de hoje. Meu adversário jogando com E5 e fiz aqui o gambito do rei, sacrificando um peão. Ele aceitou o gambito, vamos jogar com o cavalo F3. O objetivo de sacrificar esse peão ele é bem simples. É que eu quero ocupar o centro com os meus peões. Eu quero ficar com um forte centro de peões, pois na abertura, ficar com esse forte centro, ele garante espaço para você, você consegue desenvolver as suas peças com mais facilidade e consegue também atacar as peças do seu adversário. Por exemplo, aqui ele jogou cavalo F6, eu já fiz E5 atacando esse cavalo. Agora vamos fazer bispo C4, ataca o cavalo de D5 de novo. E eu quero já posicionar o meu bispo pressionando o ponto mais fraco das pretas, que é o ponto F7. E agora ele está pensando, de repente vai jogar um cavalo B6, bispo B3. Meu bispo está muito forte nessa diagonal e eu tenho esse forte centro de peões também. Se ele jogar cavalo E3, eu tomo. Mas ele preferiu me dar o cavalo. Ele não percebeu que o cavalo foi atacado. Então vamos jogar bispo toma D5, vamos tomar esse cavalo aqui. Um detalhe, para quem tá aí de repente nos 400, nos 500 de rating, por exemplo, algo que é ainda mais importante é prestar atenção nas ameaças. Então você fica ligado nas ameaças do seu adversário. Então, por exemplo, eu joguei o lance bispo C4, eu ameacei o cavalo. Então sempre se perguntar, o último lance do meu adversário ameaçou o quê? Que isso já pode te dizer qual é o melhor lance da posição. Então vou jogar agora bispo toma E6, vai acabar simplificando. Eu posso jogar dama por D8, vamos simplificar a partida, tenho aí já uma peça de vantagem, então acabo trocando todas as peças e vamos ganhar o finalzinho com uma peça a mais. Essa é a estratégia mais fácil para você ganhar suas partidas, se você aí tá nessas faixas de rating, não só nessas faixas de rating, em qualquer nível, a simplificação ela ajuda muito a você ganhar a partida. Se você já tem uma vantagem material, troca peças, porque assim seu adversário ele tem menos chances de contra-jogo. Então eu joguei aqui, ele jogou cavalo D4, ele está me ajudando porque ele está trocando as peças, isso é tudo que eu quero, porque se ele troca tudo, vai sobrar um cavalo de vantagem, esse cavalo que eu vou desenvolver aqui para C3. Vamos ver se ele vai jogar bispo C5, ameaçando um descoberto, tentar aquele último truque. Esse seria o lance mais natural ali para ele fazer, mas ele não tentou. Jogou com H6. Vou tirar o cavalo, quero trazer a torre para D1, para assim trocar as torres. Bom, e agora bispo E3. Quando ele tirar essa torre, posso jogar cavalo E4, cavalo F6, aí ele já vai começar a entrar nos teminhas de mate, com o cavalo em F6 chegando, a torre em D1. Vamos ver o que ele vai jogar agora. Tá aqui a torre, ele tem que tirar a torre. Se de repente você tá nesse nível aqui também, tudo bem, perdeu uma peça, mas segue jogando, porque pode acontecer muita coisa aí pela frente. Do mesmo jeito que ele me entregou um cavalo, um jogador aí dessa faixa de 400 pode entregar uma peça depois, então você segue jogando. É que aqui eu não vou entregar nada, então ele não vai ter nenhuma chance, mas se de repente você está jogando aí, você pendurou uma peça, esqueceu alguma coisa, segue jogando que de repente seu adversário ainda erra no meio do caminho. Bom, ele está pensando aqui, ameacei um cavalo F6 duplo, e será que caiu a conexão dele? Já está ali como abandono automático daqui 20 segundos. Acontece muitas vezes do cara encher o saco já que tá com a peça a menos e abandonar. E sair da página. Mas aqui, pelo jeito, foi só a internet que oscilou mesmo. A internet dele não tá muito boa. Levou o duplo em F6. Agora tá caindo uma torre inteira. E eu tava pensando até em jogar torre D1, torre por D1, torre por D1, porque eu tô ameaçando mate, mas...
Tinha um bispo C5 também, poderia ter tentado. Mas beleza, vamos jogar agora um torre D1, cheque. E aí, bispo C5, cheque. E vamos trocar tudo, vai sobrar ali uma torre inteira a mais. Só simplificar aí toda a posição. Talvez ele abandone, abandonou já. Vamos aqui só dar uma olhadinha rápida, então jogamos aí o agressivo Gambito do Rei, que talvez seja aí uma das nossas aberturas nessa temporada. Ele aceitou o Gambito, então jogamos aí o Gambito do Cavalo do Rei, defendendo o Dama H4 cheque. E quando ele faz Cavalo C6, eu aproveito para ocupar o centro. Então eu sacrifico esse peão para ficar com forte centro de peões. Ele jogou Cavalo F6, E5, Bispo C4, e aí o erro decisivo dele, o lance certo seria o Cavalo B6. O computador acha que está equilibrada a posição ainda, que ele tem a opção de jogar D6 ou D5 até. O branco está melhor, mas posição super jogável. É que ele deu uma entregada ali no meio do caminho. Bom, bora para nossa próxima partida. Agora, antes de começar aqui, se de repente você quer desenvolver suas habilidades no xadrez, você quer subir o seu nível de jogo, eu quero aproveitar para te apresentar aqui a nossa escola de treinamentos de xadrez, que é a Chessflix, onde você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres, e lá você tem as trilhas de treinamento ideal para o seu nível, onde você encontra tudo o que você precisa conhecer para alcançar o próximo nível no xadrez, sendo ali acompanhado pelo time de grandes mestres. Então, para você entrar para a Chessflix, se tornar um aluno também, só tocar no link que está na descrição aqui do vídeo, entra para a nossa lista de espera, que assim que for abrir uma próxima turma, você é avisado primeiro, beleza? Bom, bora para a nossa próxima partida, então, deixa eu colocar já a próxima partida, vamos colocar para jogar. E vamos jogar agora de pretas. O adversário jogou aí um peão dama, jogou com D4. Olha só, jogou com C4. Até onde ele vai? Vamos ver. Ele está jogando uma espécie de um gambito da dama. Eu vou jogar bispo B4 cheque. Isso aqui pode virar uma Ninja ou pode virar uma Bogo-Índia, que é uma abertura semelhante à Ninja. Vamos tomar agora em B4. Ele pode jogar dama D2, querendo simplificar tudo. E aí a partida vai ficar bem chata. Que não vai ter muitas complicações. Eu vou jogar cavalo C6, então. Que pode até trocar as damas, mas ameacei um duplo ali, pelo menos. Vai que ele não consegue defender esse duplo. Eu não sei se foi um bom lance esse dama por B4 dele. Porque agora ameacei o cavalo C2 e se ele joga um rei D2, ele leva cavalo E4. Se ele joga um rei D1, eu posso tentar um cavalo E4 também, mas esse cavalo ele vai acabar voltando depois de cavalo H3. Eu tô quase jogando só para ver o que ele vai fazer contra isso. Mas eu vou levar o cavalo para G4. Porque pelo menos cavalo H3 ele não vai ter F3 direto. Olha só, eu acabei dando um drible ali nele, nesses cavalos aí pulando, ameaçando duplo, porque caiu a torre agora. Eu ameacei duplo de um lado, ele correu com o rei pro outro. E aí eu ameacei o duplo do outro lado, ele se embananou já. Bom, a torre vai cair de qualquer forma, então eu vou aproveitar para defender esse cavalo. Vamos fazer F5. Eu posso até voltar tomando aqui em D4 com cheque. Depois eu volto o cavalo para buscar aquela torre. Não desistir daquela torre, não. Eu vou atrás dela agora com cavalo C2. Eu só resolvi levar mais um peãozinho. Talvez ele acaba levando outros golpes até no meio do caminho. E é isso, temos uma torre inteira a mais. Ó, outra dica para você que de repente está nesses níveis iniciais. Ó, ele está tentando o mesmo golpe. Para você que está nesses níveis iniciais, ameaça as peças do teu adversário, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Cria golpes, cria ameaças,
porque a galera tem muita dificuldade aqui em resolver as ameaças. Igual, por exemplo, ameacei aquele... Olha só que malandro, ele tá tentando fazer o mesmo que eu fiz com ele. Pelo menos dá pra ver que ele aprende rápido aqui. Bom, vamos voltar o cavalo para H6, defender esse duplo. Só que a diferença é que eu defendi as ameaças aí dele. Vamos voltar esse cavalo para D4 agora. Ameacei simplificar, quero trocar o cavalo pelo bispo. E é isso, sobrou uma torre de vantagem. Vamos continuar simplificando. Jogar agora, voltar esse cavalo para o jogo. Que agora o cavalo entra para F5, cavalo F5 cheque. E eu estou jogando D6, E5, D6 aqui pode ser, E5 depois. E esse reizão em G4 vai acabar já levando algum descoberto. Vamos jogar rei E7. E é isso, vou jogar E5. Ó, já tô de olho em algum descoberto, um cavalo E3. Ainda não está muito claro para onde eu vou levar essa peça, mas pode levar um descoberto em algum lugar por aqui. H6 também. Olha, tá quase tomando mate mesmo. Ó que malandro, quer jogar um torre C7. Vamos jogar H6, se torre C7, bispo D7. Se torre D7, rei D7. Ele continuou com essa peça atacada. E agora... Bom, faltou um lugar para dar um descoberto. Se cheque agora... Bom, ele tá quase levando mate. Se jogar rei G3, leva duplo, cai a torre. Se jogar rei H4... ele foi no duplo, levou o duplo ali com o cavalo E2. Vou jogar um G5 antes, que se rei H5 ele leva cavalo F4 mate. Agora voltamos dando mate de cavalo. Aquilo, muitas ameaças ali, ele não conseguiu resolver as ameaças de duplo. Vamos só dar uma revisada rápida aqui nessa partida, que podemos ainda partir para uma terceira partida e se aproximar ali dos 500 de rating. Então, jogou ali certinho o início, na posição de uma bogo-índia, fiz cavalo C6 e agora ele troca, que não é a melhor decisão mesmo. Talvez cavalo C3 seja o melhor. Cavalo C3, o computador inclusive dá uma vantagem pro branco. Mas aí ele tomou em B4 e agora depois de cavalo G4 ele tinha que jogar cavalo H3. Era praticamente forçado esse lance para defender assim F2. Qualquer outro lance tá perdendo. Quando ele faz esse, aí já perde a partida imediatamente, já que ele perdeu uma torre inteira. E o detalhe é que o meu cavalo ainda volta para o jogo. Então, pega essa dica aí, se você tá nessa faixa de rating, ameaça as peças do seu adversário, cria as ameaças táticas que o pessoal tem muita dificuldade de se defender. Bom, ele tá jogando agora uma Caro-Kann do avanço. Até aqui tá jogando tudo bonitinho. Tirou o bispo para F5. Agora H6 ou H5 são os dois lances principais. Ele faz esse cavalo D7 que ele pode já ficar um pouco sem espaço. Vamos jogar um G4 atacando o bispo. A ideia do H6 e H5 é garantir uma casa para esse bispo. Porque agora, como você vai ver, o bispo vai ficar sem casas. E ele vai levar a famosa Arca de Noé, que o bispo ele fica ali sem casas. Por que do nome, eu não sei. Mas esse é o nome desse tema tático que acontece muito ali na Rui Lopes, onde o bispo ele fica preso. Quando jogar agora bispo G6, vai ter H5 e caiu a peça inteira. Então, já aprende esse golpe que existe aí na defesa Caro-Kann, quando joga a variante do avanço, H4, a variante tal, tem que jogar o H6 ou H5 para dar um respiro ali para o bispo, dar uma casa para o bispo. Se não faz isso, ele pode ficar sem casas, aí já pode perder a peça inteira. Bom, ele está pensando aí o que fazer com esse bispão, não tem muito para onde ir, ele já deve ter percebido que vai levar o H5 no próximo. E agora ele está pensando se tem um meio de escapar ou complicar, mas aqui já
já não vai ter muitos caminhos aí para ele. Talvez ele tome F3. E aí o que acontece? Se você tá jogando de pretas aqui, por exemplo, contra um cara do seu nível, ó, vamos tirar o cavalo para C3. A dica é mantenha as peças, né? Porque o preto ele vai perder material. Então, ou ele vai tomar em C2, ou vai tomar em F3, ele vai ficar com uma peça por um peão. Daí para frente, tenta manter as peças, tenta não trocar muito para não ajudar mais o seu adversário. E eu aqui do outro lado, com a peça de vantagem, tudo que eu quero fazer é simplificar. Você vai ver que todos os lances eu vou tentar de alguma forma trocar uma peça. Bom, ele jogou com E6, tomei a peça, agora bispo D2. Vamos tomar em E3 também, ele deve estar querendo jogar um bispo B4 para cravar esse cavalo. Eu vou jogar um cavalo de G2 para defender. Posso fazer agora um dama D2, se jogar dama por B2 leva a torre B1. E tá caindo o peão lá de B7. Vamos invadir com a torre na 7ª fileira. E aí vai cair muita coisa na posição dele. Dama A3, torre B7, cavalo B6, bispo G2, aí já tô de olho em C6, aqui vai ser difícil ele continuar jogando. E ele abriu muito a posição, esse é um outro ponto. Você tá com material a menos, tenta não abrir tanto assim para manter o jogo. Tá perdido? Tá, mas às vezes você consegue salvar ainda a partida. Tem muita reviravolta aqui nessas faixas de rate. Vamos tomar em B7. Pode tentar um bispo B4. De olho no cavalo de C3. Né? Vou jogar aqui um cavalo de G2. Defendendo já C3. E quero fazer ali o bispo G2. De olho no peão de C6 também. Por enquanto não tem nenhum outro golpe pela frente. É isso, vamos jogar bispo G2. Caramba! Ah, olha que malandro, ele quer jogar um bispo, toma C3, é este? Eu posso jogar bispo G2, se bispo C3, torre B2, bispo D2, rei D2. Esse aqui já... Ah, mas malandrinho ele, porque se eu jogar cavalo C3 ou dama C3, ele toma em B7. Só que eu tomo em B2, aí ele tem que simplificar e sobra um bispo de vantagem. Vamos agora colocar na 7ª. Não, vamos jogar um C4 primeiro, tirando a casa D5 do cavalo. E agora talvez colocar a torre na 7ª, já atacando esse cavalo de D7. Na sequência eu posso trazer um rei para C3, manobrar o cavalo para E4, já começar a cair mais material. Olha, ameaçou um cavalo por E5, então vamos tirar esse rei, rei C3. Não pode tirar o cavalo para B6, senão cai o cavalo de E7. Então, se ele está querendo manobrar esses cavalos, ele vai ter que tirar primeiro o de E7. Não sei para onde, porque aqui tá meio sem casa já para esse animal aí, para esse cavalo. Né? Bom, tá pensando... Aqui ficou mais delicado aí para ele. Bom, mas é isso. Galera aí que tá nos 400. Vamos ver o que ele fez aqui. Cavalo C8. Cavalo C8. Vamos levar um cavalo para G3. Para cavalo E4, cavalo D6. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Galera que tá aí na faixa dos 400. Foca principalmente tática. Porque aí você melhora a questão das ameaças. Então você conseguir visualizar melhor as peças que estão sendo atacadas. Golpes táticos também que estão ali no tabuleiro. Então tática é essencial, até os 1000 de rating, focar muito na tática. E os princípios do jogo na abertura, eles ajudam bastante, pelo menos você conseguir uma posição decente ali na abertura, conseguir tirar suas peças. É onde eu percebo que o pessoal comete mais erros por aqui. Bom, vou jogar um cavalo D6, vamos colocar o cavalo na 6ª. Bom, e se você não sabe onde encontrar materiais para melhorar nesses aspectos, lá dentro da Chessflix é o melhor lugar que você tem as suas trilhas de treinamento.
com todo o material, tudo que você precisa conhecer para assim melhorar o seu nível. Bom, vou tomar lá em A8 agora. E tomar em C5 também. Ele pode jogar um cavalo por C4 para desviar a defesa da torre, mas já tem tanto material a mais que posso até mesmo jogar cavalo toma. Fazer um torre F1, ameacei mate, e agora quando eu tomar em D6 eu tomo de E. E aí tá promovendo os dois peões passados, eles já estão chegando por ali. Ele acabou levando mate em 1, levou torre F8, e aí já era, já levou mate. Ó, o principal detalhe da partida foi um detalhe tático que aconteceu logo ali na abertura, onde ele deixou o bispo ficar preso. Então aqui um detalhe na defesa Caro-Kann, na variante do avanço, é que quando jogar a variante tal, jogar aí com H4, tem que ficar ligado nesse bispo de F5. Então H6 ou H5 são os lances mais recomendáveis aí para não ficar sem esse seu bispo de casas brancas, beleza? Galera, mas é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você tá curtindo, deixa seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.